Então tá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Então vamos lá. A aula de hoje a gente vai falar sobre laço de repetição, tá? Ele é um assunto bem interessante e que a gente deve prestar bastante atenção para conseguir ter um bom rendimento na disciplina, certo? Então vamos lá. Na aula passada, inclusive até na prova que a gente fez recentemente, o conteúdo que a gente trabalhou foi até condicionais, certo? Então, essas condicionais é o quê? O if, else, seria o switch case, que são as escolhas que o teu código precisa fazer, né? Como no exemplo hipotético aqui do bonequinho, ele vai ter a esquerda e a direita para ele andar, tá? Então, pensando nessa, nessas possibilidades que as condicionais nos possibilitam, né? A gente tem o if, e aí lembrando, o if é aquela estrutura onde a gente bota a nossa condição, se ela for verdadeira, aquele bloco que está entre as chaves será preenchido, tá? Então, aqui fazendo uma breve revisãozinha, né? Vamos criar aqui um arquivo. Vou ver aqui, está essa pasta aqui nos serve. Tá. Aí a gente precisa ali da nosso include stdio, que é a nossa biblioteca básica, né, para a gente conseguir utilizar o printf, o scanf, e depois a nossa função main, que a gente tem que criar aqui para a gente conseguir utilizar os nossos códigos, né? Então, vamos lá. E essa função ela tem que sempre retornar 0 ali de sucesso. E a gente bota para retornar 1 quando a gente acha que é necessário, tá? Quando dá algum erro, alguma coisa do tipo, certo? Então, vamos lá. Então, o que a gente viu até hoje, né, seria ali o printf, que serve apenas para exibir mensagens no console, nada mais, nada menos, tá? Então vamos botar aqui uma mensagem, ó, informe um número. Então, para a gente capturar esse número, a gente precisa de quê? De uma variável. Então, aqui eu vou trabalhar com inteiros, tá? Então, vou botar aqui variável valor. Tá? Então, para a gente capturar esse dado digitado pelo usuário, a gente precisa dar um comandinho chamado scanf. Tá? O scanf ele vai ter sempre uma estrutura simples, tá? Que vai ser o quê? Entre aspas duplas, tu vai botar o percent i ou d para tipo inteiro, tá? Então depois disso tu vai botar vírgula e comercial para fazer a atribuição do valor digitado à variável, no nosso caso aqui é valor, e finalizamos a linha com ponto e vírgula. Então, nessas três linhas aqui, a gente tem a nossa inicialização de variável, exibição de um valor em tela, capturando o valor digitado, e aí agora vamos fazer aqui se o valor digitado ele é par ou ímpar. Tá? Então a gente vai ter a nossa primeira condição, if, ó, valor, resto da divisão por 2 for igual a zero. Lembrando, quando a gente está fazendo alguma atribuição a uma variável, a gente utiliza um igual. Tá atribuindo o valor para dentro da variável. No caso do scanf, o que atribui o valor ali é o e-comercial. Mas neste caso aqui, a gente está fazendo uma validação.
Então, esta operação valor percent 2, isso aqui significa valor, resto da divisão por 2 é igual a zero. Significa que isso aqui é um número divisível por 2, ou seja, ele é um número par também, tá? Então, abre-se o bloco deste if, tá? E tu dá um enter e vai trabalhar dentro do bloco. Nota que aqui é o bloco e eu recuei aqui para dentro, ó, com um tab. E aqui dentro eu vou mostrar a mensagem lá, vou botar um barra N para quebrar a linha e vou botar este número é par, ponto e vírgula. E o else é o caso contrário. Quando essa condição for verdadeira, ele vai entrar neste bloco. Quando essa condição for falsa, não for verdadeira, ele vai entrar no else. Lembrando que o else não tem condição. O else é sempre o caso contrário da anterior, tá? Então aqui, ó, printf barra n para quebrar a linha. Este número é ímpar, tá? Então, se eu botar mais um if aqui com outra condição, tá? Se eu botar mais um if aqui com outra condição, essa aqui for falsa e essa aqui for verdadeira, ele não vai entrar aqui. Mas se essa aqui for falsa e essa for falsa, aí ele entra nessa aqui. Porque este else vai ser sempre o caso contrário do último if que ele tiver. Ou else if, tá? Que nem ele pode acabar entrando nessa condição ou entrando nessa condição e por último encerrar nessa aqui, tá? O else, repito, é sempre o caso contrário de qualquer outra validação acima, tá? Lembrando, if, else if e else, ela sempre vai ter que entrar em uma das três opções. Se tu pegar e botar um if embaixo do outro, essa condição pode ser verdadeira e essa aqui também ser, tá? Então, isso aqui não é muito aconselhável fazer, a menos que tu trabalhe com return aqui dentro, para tu finalizar o programa aqui. Aí beleza, tu pode ter quantos ifs tu quiser e cada um tem seu return. Mas, caso contrário, para não confundir a cabecinha de vocês, utilizem o if, else if para outra condição e sempre terminar com um else quando tu já fez todas as opções possíveis, certo? No nosso contexto aqui, a gente tem um if para par e o else para caso contrário, que é ímpar, tá? Então são duas condições, tá? Isso aqui é o que a gente viu de condicional com if else. Poderia trazer um outro exemplo aqui com switch case? Poderia, mas vamos devagar para a gente conseguir introduzir aos poucos ali o que a gente tem que entender do conteúdo, tá? Então, se eu executar o programa aqui, notem que vai aparecer aqui a nossa informação inicial, ó, informe o número, então vou informar aqui o número 5, e ele botou este número é ímpar. Ele não está formatado aqui devido ao caractere especial que está aqui, ó, o E, tá? Então não se preocupem se ficar desconfigurado. Normalmente é caractere especial e a gente não está tratando isso no momento, tá? Então se eu executar de novo agora aqui e botar um número par, ele vai trazer que é par, ó. Mesmo problema por causa do caractere especial, tá? Isso não tem problema nenhum, tá? Se a gente quiser tratar, depois a gente trata, tá?
Então, isso aqui foi o conteúdo que a gente viu até o momento. E agora a gente vai começar a falar sobre laço de repetição, tá? Porque imaginem se eu peço para vocês fazerem ali, elaborar um programa que verifica dentre os números de 1 a 10 quais são pares e divisíveis por 3. Tá? Vocês iam ter que fazer basicamente isto aqui, com o conhecimento que vocês têm até agora. Tá? Vocês iam ter que pegar, por exemplo, aqui, deixa eu mudar o nosso exemplo agora para ficar mais... Vocês iam ter que fazer um por um, assim, ó, com o conhecimento que vocês viram até agora. Tá? Aí se eu copiar aqui, vamos fazer até 10, que é o exemplo que nós temos lá. Aqui tá querendo mudar. Aí a gente vai ter que ficar fazendo isso aqui, ó. Olha que extenso que fica, tá? Sem um laço de repetição. Então a gente fez uma variável de 1 a 10 e está validando uma por uma, ó. Uma por uma. Aí beleza, a gente pode botar, ainda melhorar ele um pouquinho mais, ó. Este número, vamos tirar o E daqui, vamos botar aqui, ó, percent e aí para nós, botamos aqui, ó, é par. E aí para a gente exibir o valor, a gente vai botar aqui, ó, número 1. Aí a gente teria que arrumar em todos eles aqui, ó. Então, pessoal, já adiantei um pouco o vídeo aqui, eu já atualizei todos, tá? Então, aqui, basicamente, o que a gente fez? Sem laço de repetição, tá? A gente criou aqui uma variável de número de 1 a 10, atribuímos os valores a ela, tá? E aí a gente fez as nossas validações aqui de if else para cada uma delas, por número 1, por número 2, por número 3, por 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então a gente fez uma validação de if else para cada uma. Lembrando o comportamento mais uma vez, para vocês de novo entenderem, ó. If, uma condição, else do if. Outro if, outro else, assim por diante, tá? Por que está assim? Que aqui a gente está validando número por número, tá? Notem que tem bastante código repetido, bastante lógica repetida, e isso aqui é um problema, tá? Laço de repetição serve para quê? Para deixar o código mais limpo, mais organizado e mais harmônico para quem está olhando para o código, certo? Então, isso aqui, tá? Dá para nós otimizar.
Tá? Então, se eu executar aqui, ó, ele mostrou do número 1 ao 10, dizendo qual que é par e qual que é ímpar. Tá? Então, esse baita código para fazer aquela coisinha de nada. Tá? Então, isso aqui é errado. Não façam assim. Se vocês precisam fazer mais de uma coisa igual, a gente precisa pensar diferente. Tá? Então, isso aqui está errado. Funciona, mas é errado. Tá? Então, agora a gente vai começar a entender a motivação de usar laço de repetição. Tá? Vai nos motivar a diminuir código, vai nos motivar a não duplicar código e organizar melhor a nossa lógica, certo? Então vamos lá. Então basicamente a gente fez isso aqui, só que em vez de fazer por divisível por 3, a gente fez por 2 ali, bem tranquilo. Tá? Então laço de repetição ali, em diversos momentos ali a gente precisa que o algoritmo repita esses blocos, né? Que foi basicamente o que eu mostrei para vocês. Ó. A gente está repetindo blocos. Ó. A lógica é a mesma. Então, quando a gente tem repetição de lógica, é sinal que a gente está precisando otimizar o nosso trabalho, tá? Seja com laço de repetição e outras coisas que vocês vão acabar aprendendo ao longo do curso, tá? Então, vamos lá. Sem rodeios, vamos falar da nossa estrutura de comando for, que ela é a mais básica, mais intuitiva e mais fácil de se aprender, tá? Não que o while e do while sejam difíceis, não é isso. Mas o for ele é o mais intuitivo porque ele é muito manual, ele é muito na unha, tá? Então vamos lá. Exemplo. Vou criar um outro exercício do lado aqui para a gente comparar depois os códigos, tá? Então vamos salvar aqui. Vamos ver aqui, teste for, tá? Então vamos botar aqui, ó, include. Aí aqui a nossa biblioteca, stdio.h, int main, return 0. Tá? Essa aqui é a nossa estrutura mais básica. Então vamos lá. Para quem está trabalhando com Dev C++, provavelmente vai ter que fazer assim, ó, int i. Tá? Para quem está trabalhando com code blocks, podem trabalhar diretamente dentro do for. Tá? Vou fazer primeiro com o Dev C++, e depois eu mostro como é no for. Então, no Dev C++, tu vai criar a variável int i, tá? E aí vocês vão começar a trabalhar com for. A palavra for é uma palavra reservada da linguagem, tá? Então quando tu bota a palavra for, o teu compilador já vai entender que ele vai ter um laço de repetição, tá? Então vamos lá. For. A gente criou uma variável i aqui em cima, certo? Então a gente vai usar ela. I. A gente vai inicializar ela com o 0 para nossa interação. Como a gente vai precisar de um contador, esse contador ele tem que ser inicializado. E a gente sempre inicializa um contador do tipo int com 0. Então, inicializamos a nossa variável i com 0. E aí agora a gente vai para a nossa condição do nosso for entrar em um loop. Tá? O que é o loop? São as voltas que ele vai entrar ali dentro. Tá? Então, nosso i vai continuar repetindo enquanto i for menor que 10. Por que 10? Porque a gente começou em 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dão 10 voltas, tá? Então, depois disso, a gente precisa fazer que o nosso i se incremente, tá? Então, para ele incrementar de 1 em 1, a gente vai dar um i mais, certo? E aí, dentro desse i a gente vai começar a trabalhar, tá? Ó, aqui está o for, ó, nossas condições do for. Eu abri chaves e fechei chaves.
Ah, professor, mas no caso desse exercício eu quero começar com 1 aqui. Não tem problema. Tu pode começar com 1. Só que daí aqui tu tem que ser menor igual a 10. Tá? Então vamos lá. Aí o que a gente tem que fazer aqui? Vamos fazer um if. Enquanto i, resto da divisão por 2 for igual a 0, a gente vai dar um printf dizendo que, vamos botar um barra n aqui, %i é par. Quem é %i vai ser o nosso i, tá? E else printf barra n %i é ímpar. Então, olha, esse baita código que a gente fez aqui se resumiu apenas a 18 linhas, tá? Então vamos executar aqui, vamos ver como é que ele vai se comportar. Ó, peraí que eu fiz alguma cagada aqui. Faltou aqui, ó. Faltou colocar o izinho aqui. Vamos de novo. Ó, 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par e assim por diante, tá? Então, isso aqui, essa coisa reduzidinha aqui, fez a mesma coisa que esse outro código mais cargoso, com lógicas repetidas, tá? Então a gente conseguiu reduzir 75 linhas para 18, tá? Então, isso 18 porque ainda tem uns espacinhos aqui, ó. Então até menos, ó, 17, tá? Então, isso aqui facilita muito a nossa vida. A gente para de ficar replicando lógicas desnecessárias, a gente deixa o código bem mais intuitivo, só que vocês têm que entender que for é um laço de repetição, é o trecho que tiver de bloco entre esses caras aqui vai ser repetir N vezes. Quem é que determina a quantidade de vezes que vai repetir? É essa condição aqui, tá? Então, tenham em mente que o for é laço de repetição. Ele vai repetir enquanto a condição for verdadeira, tá? Quando a gente entrar em while e do while, a forma de pensar é igual, só muda a estrutura, tá? Então, voltando de novo aqui, repassando o for, primeira parte vai ser o início, o start da nossa repetição, que pode ser startado em 0, em 2, conforme for a tua lógica. Por exemplo, aqui, ó, posso inverter, ó, posso começar em 10 e inverter minha lógica aqui, ó. Ó, começo em 10, enquanto i for maior que 1, igual a 1. E aqui, em vez de i mais mais, eu botar i menos menos. Nesse formato aqui, eu vou inverter a ordem, eu vou começar de trás para frente, tá? Vou começar de trás para frente, que nem aqui, ó, que eu comecei do menor ao maior, né? Agora, quando eu startar de novo, ele vai começar do maior para o menor, ó. Ó, começou do 10 e terminou no 1. Então, a tua condição aqui dentro que vai fazer a repetição da forma que tu desenhar, tá? Normalmente a gente começa do menor e vai para o maior. Enquanto ele for menor, igual a 10. E aí aqui a gente muda para i mais mais. Tá? Então, lembrem que para o laço de repetição funcionar, essas três condições que estão aqui, elas têm que estarem bem coerentes, tá? Aqui é o início, aqui é a condição que mantém o teu loop rodando, e aqui é o que faz a tua condição aqui um dia ser mentira para poder parar, brequear
aquele laço, entendeste? Então, tenham calma na hora de fazer um laço de repetição para não fazer um loop infinito, tá? Mas essa é a estrutura básica de um for, certo? Então vamos retomar aqui, vou mostrar mais uma vez, ó. Sem for, sem laço de repetição, é código desnecessário e lógicas replicadas e duplicadas, tá? E te deixando o código bem sujo. E um código com laço de repetição, tu tem um reaproveitamento de lógica, tá? Lembrando que, mais uma vez, aqui o i inicia, e se tu utiliza o i na parte interna, que nem está aqui, ó, tu vai estar trabalhando com os valores, ó. Primeiro ele vai trabalhar com 1, aí ele vai dar um i mais, ele vai trabalhar com 2, 3, 4, até ele chegar em 10. Quando ele passar de 10, ele para de repetir. E como eu falei para vocês, que essa aqui é a forma que se codifica no DevC++, no C, tu pode colocar ele diretamente aqui dentro. Ó. Pode botar aqui, ó, int, direto aqui. Ó. Tu pode definir a tua variável i aqui, e ela vai existir apenas no escopo local do teu laço de repetição. O i não vai existir aqui fora. Tá? Ele não vai existir fora das chaves do for. Tá? Eu, particularmente, como eu utilizo o Code Blocks, vocês vão ver meus códigos sempre nessa estrutura. Mas já saibam que para funcionar no DevC++, vocês vão precisar botar isso aqui para o lado de fora, certo? Então tá, vou testar aqui só para vocês verem que funciona. Ó, funciona. Tá, então, isso aqui é uma coisa que o Code Blocks nos facilita, mas qualquer uma das duas formas eu aceito e tá certo, tá? Voltando lá para a nossa apresentação, tá? Como eu expliquei ali no código para vocês, a estrutura do for é qual? Inicialização, condição, incremento ou decremento, tá? E dentro do bloco a gente vai ter os comandos que a gente quer fazer ou validações que a gente quer fazer, tá? Então aqui mais algumas explicações aqui para quem ficou com alguma dúvida, tá? Lembrando que a estrutura do for sempre vai inicializar com parênteses e vai finalizar ali com parênteses. E as condições vão ser separadas por ponto e vírgula, tá? Aqui temos mais um exemplo de código, tá? Então, se vocês querem printar em tela 1000 vezes, tá? Ou 1001 vezes, como está aqui. Esse aqui é um código que vai fazer isso. Ele vai inicializar em 0 e ele é menor ou igual a 1000, tá? Então, ele vai printar 1001 vezes aqui, tá? Então, vamos indo. Ó, esse aqui ele faz o contrário, como eu mostrei para vocês ali, né, com decremento. Aí aqui tem mais um ponto de atenção para vocês entenderem, tá? Variável mais é a mesma coisa que tu colocar a variável, recebe variável mais 1. Tá? Variável menos é a mesma coisa que a variável igual variável menos 1. E aqui também é a mesma coisa. Mais a variável é a mesma coisa que variável igual variável mais 1. E menos variável é a mesma coisa que variável recebe variável menos 1. Tá? Qualquer uma das formas vai estar correta. A única coisa que muda, dependendo do cálculo que tu vai fazer, isso aqui vai dar diferença. Tá? Mas para trabalhar com incremento de laço de repetição, eu aconselho
sempre utilizarem assim, que fica mais intuitivo. E a probabilidade de vocês colocarem um número errado é zero, porque o A mais mais, o variável mais, variável menos menos, ele sempre vai decrementar ou somar de um em um, tá? Quando tu bota nessa estrutura aqui, ao invés de um, tu pode botar 10, pode botar 11, pode botar 4, ou o número que for. E aí ele vai sempre incrementar naquele valor que tu colocar. Então, se tu quer que ele incremente de 2 em 2, tu pode botar A mais 2. E isso aqui tem mais uma terceira forma de se fazer, que seria assim, ó. Vou botar aqui, ó. Int A. Vamos usar o A como exemplo. A mais é a mesma coisa que A recebe A mais 1. Tá? Só que tem uma terceira forma de fazer o incremento do A. Tu pode fazer A mais igual 1. Isto aqui é a mesma coisa que isso aqui, só que de uma forma mais otimizada e intuitiva de certa forma, porque tu tem a variável, incrementa aí o igual, né, de incrementar, e aí aqui o operador de soma para tu atribuir mais um valor. Então, se eu vier botar aqui, ó, 1000, 100, eu vou estar atribuindo, por exemplo, se A inicializou em 10, quando tu der um A++, o A aqui vai valer 11. Se tu der aqui na linha 19, A recebe A mais 1, aqui A já vai estar valendo 12. E aqui, nessa linha, o A acabou passando a valer 112, porque ele vai sempre incrementando a partir do valor inicial. Como a gente inicializou em 10, aqui ele incrementou e virou 11, e aqui ele incrementou, virou 12, aqui ele incrementou 100, então ele pulou lá para 112. Tá? Vê que eu não estou mentindo, vamos dar um printf nele aqui. Opa. Vamos botar aqui, ó. Valor de A, percent de. Vou botar aqui A. Ó. Vamos executar aqui. Ó, valor de A, 112. Então, como eu botei aqui ó, no teste de mesa, vamos dizer assim, mostrou que o código fez exatamente o que a gente previu. Tá? Aí aqui temos mais um exemplo de código que vocês podem testar aí na máquina de vocês. Aí aqui um exercíciozinho para vocês tentarem fazer também para praticar. Vamos ver o que mais a gente pode trazer daqui. Aqui mais exemplos extras ali para vocês identificarem o funcionamento e entenderem como está ocorrendo, tá? Então aqui notem que aqui já bagunçou um pouco a ideia, tá? Mas o for ele vai te permitir colocar qualquer tipo de validação aqui dentro, tá? Notem como fica feio o código colocando assim, ó. Olha como é mais intuitivo quando a gente bota o i++, ó. Mas nada impede de vocês colocarem assim também, tá? Então vamos lá, vamos fazer o teste aqui. Ali, aqui, ó. Vamos copiar aqui, vamos jogar ele aqui para baixo. Ó, vantagem de utilizar o int aqui dentro. Ó. Eu criei um int aqui em cima, que ele funciona só dentro desse for. Mas se eu criar ele de novo aqui, ele não vai quebrar, porque ele existe só aqui. Então aqui ele vai existir só aqui também. Tá? Uma vantagem que o CodeBlocks nos possibilita. Tá? Então lá no nosso exemplo a gente vai inicializar em 10. Vou ver aqui. Aí y diferente de x. Vou colocar exatamente como está lá, para vocês não se confundirem. Vou botar aqui.
Tá. Ó, vamos criar aqui, ó, int x e y, tá? Aí vamos mudar aqui, vamos botar lá, y é igual a 10, ponto e vírgula, y é diferente de x, tá? Então ele tem que executar o laço de repetição enquanto ele for diferente de x, e y recebe y mais 1, tá? Então aí aqui dentro a gente vai só mostrar um printf e vamos dizer o que lá dentro? Nada, só vamos exibir percent e aí aqui a gente está trabalhando com y, tá? E aí o nosso x a gente vai inicializar ele em 10, tá? Então vamos ver o que vai exibir. Ué, não exibiu nada? Vamos ver aqui. Ah, tá. Por que ele não exibiu nada? Porque o nosso x ele inicia em 10, o nosso x ele tem valor 10 e o nosso y está iniciando em 10. Mas aqui na nossa condição, o nosso for ele só vai repetir se y for diferente de x. Nesse caso, x e y têm o mesmo valor. Então esse for aqui nunca vai ser executado. Para ele executar, aí aqui teria que ser, por exemplo, 5. Aí ele vai executar 5 vezes, provavelmente. Vamos ver aqui. E até mais, olha. Até entrou em loop infinito. Então, isso aqui é um loop infinito. Tá? Então, para isso aqui funcionar, o mais coerente seria... Vamos ver se a gente colocar um mais, se vai resolver. Ah, não vai resolver também não. Por quê? Aqui o y está incrementando. Então, se ele está trabalhando com 10, iniciando em 10, quando tu dá o mais, ele vai sempre 10, 11, 12, 13, 14. Então, essa lógica sempre vai ser verdadeira, porque y nunca vai ser igual a x. Então, se x valer 15, ó, x é maior que 10, tá? Então, quando ele incrementar aqui, ele vai sempre incrementar para cima. Tá? Então, aqui ele vai repetir 5 vezes. Vamos lá. Ó, até o valor é esse cara aqui que a gente estava brincando. E aqui o nosso teste desse for. Ó. Ele printou 10, 11, 12, 13, 14. Ou seja, enquanto y for diferente de x, ó, x é 15 e y é 10. Ele vai incrementando a cada rodada, tá? Então a primeira rodada ele iniciou em 10, segunda rodada ele foi para 11, 12, 13, 14. Quando o y virou 15, ele ficou exatamente igual a x. Então, se ele ficou exatamente igual a x, isso aqui não é mais verdadeiro. Então, ele para com o loop dele, certo? Conseguiram entender, pessoal? Então tá, beleza. Vamos dar seguimento. Aqui temos mais um outro exemplo, né, que daí eu quero que vocês testem também para vocês verem o comportamento de o que acontece, o que faltou, tá? É bom vocês também tentarem e verem por si só as coisas acontecendo, tá? É muito importante vocês tentarem executar esses exemplos aqui e tentarem ler o que aconteceu, tá? Olhem o que está faltando, olhem, que nem a gente acabou de fazer aqui nesse exemplo aqui, ó, olhem a condição, tá? Vocês precisam entender a formatação do laço de repetição.
vocês precisam compreender que tem o início, tem uma condição e tem algo que faz um dia essa condição aqui ser verdadeira ou falsa, né? Que seria o nosso incremento, tá? Então, estudem bem a estrutura do for, como ele funciona, porque é muito fácil a gente associar que ela é só uma repetição. Mas essa repetição ela tem fatores que podem causar uma quebra. Então é importante vocês entenderem o conceito dessa repetição, tá? Vamos ver se tem mais algum outro ponto aqui. É. Sobre laço de repetição é isso, tá, pessoal? O material que eu utilizei aqui foi do professor Glederson, tá? É um material que está bem completinho. Sobre laço de repetição, é isso aqui que eu tenho para ver com vocês ali sobre for, tá? Então, o que eu peço para vocês, olhem a lista de exercício que eu coloquei para vocês praticarem, tá? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui para mostrar para vocês. Ó, esse aqui é a lista que eu botei para vocês, ó. Tem 10 exercícios, tá? Então, tentem fazer esses exercícios, tá? Quem tiver dificuldade, pode me mandar um e-mail ou pelo WhatsApp mesmo ali, ou no próprio grupo da turma, para tirar dúvida ou algo do tipo, mas tentem fazer eles, tá? Todos eles vão ser feitos com laço de repetição, tá? Vocês podem utilizar o for, ali que foi que a gente viu hoje. Todo o conteúdo de condicional vocês podem utilizar. Eu quero utilizar um while, o while do while ainda não. Eu quero utilizar um if else, eu quero utilizar um switch case, tá liberado. Vocês têm que utilizar, tá? Agora vocês começam a utilizar tudo que vocês aprenderam até agora, tá? Lembrando que o while e do while a gente vai ver na próxima aula, tá? Então foquem em entender a estrutura do for. É muito importante vocês entenderem o que cada coisinha faz, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Pode entrar em contato comigo e acredito que é isso, pessoal, tá? Então, bons estudos, até a próxima aula.